E aí, Tagarelovers! Fala, nossos Tagarelovers, sextou! Mais uma sexta-feira, o melhor dia da semana. Mais uma vez, estamos aqui. Tagarelando com você que nos acompanha. Que prazer imenso poder entrar aí na sua casa, no seu trabalho, na sua tela, onde quer que você esteja. Chega mais, chega mais. Se você está chegando hoje aqui no Tagarelando, já aproveita e faz uma coisa. Se inscreve. Ah, é comigo? Desculpa. Essa parte é sua. Se inscreve, ativa o sininho, curte, comenta, responde, fala, elogia, critica também, que a gente tá aí a toda coisa, principalmente elogio. É, a gente gosta de elogios, é Estamos isso. em todas as plataformas de áudio e siga TikTok, Instagram e todas as redes sociais. E bora tagarelar sempre com a gente, né? Isso Mas aí. antes, nós precisamos falar dos nossos Tagare Tops também, né? Tagare Tops são os nossos convidados, mas a galera que aposta no nosso programa também é. Os parceiros. Os parceiro lovers. Um abraço mais do que especial pro Dr. Fábio Costa, que é um dos principais advogados criminalistas do país. Dr. Fábio Costa sempre nos principais casos de repercussão aqui do Brasil, fazendo um grandioso trabalho. Ele é criminalista, mas ele lidera uma equipe muito grande de profissionais do direito das mais diversas áreas. E o Dr. Fábio Costa é aquele cara que está apostando no nosso projeto nessa nossa segunda temporada. Então, tá aparecendo aqui o @ do Dr. Fábio Costa para você poder acompanhá-lo nas redes sociais, as postagens que o Brabo faz, conteúdo jurídico. Ele também trabalha na TV Tati Record lá de Campinas, enfim, tá fazendo um grandiosíssimo trabalho e a gente tem o maior orgulho de tê-lo aqui também. Deu B.O., chama o homem. É, chama o Dr. Fábio. E com a gente também ele, o nosso querido Paulo Neumann. Isso aqui é o nosso presente do convidado. É. Ele vai ganhar no finalzinho. Agora, uma caixinha personalizada. O Paulo, ele Pode faz, mostrar? pode, Ou deve faz mostrar. Não, vamos mostrar. O Paulo, ele Olha faz que esses trabalhos bonitinho, personalizados. gente. Os nossos mimos aqui, as nossas canecas, é o Paulo quem produz. Olha que capricho, gente. Tudo personalizado. Ele não faz só canecas, faz squeezes, faz camisetas. Enfim, é um Tudo da trabalho sua marca, muito se bacana. quiser. Realmente também tá aparecendo aqui pra você o @ do Paulo Neumann. Neumann Graphics a partir de sempre com a gente agora. Eu espero que ele continue aí, tagarelando Paulão. com a gente aqui, viu, Paulão? É isso. Bom, eu tô muito ansioso pro papo de hoje. Vai ser um papo em caps lock. Sabe por quê? Já tá até rindo. Você sabe por que eu tô ansioso com o papo de hoje? Olha, Olha, eu só queria é porque falar- assim, bater um papo, eu não vou chamar de entrevista, mas bater um papo com alguém que você sempre foi fã. Mano, você não tem noção. Eu tô, tipo, muito zerando a vida nesse podcast. Porque, mano, já é meu segundo, assim, que eu falo, puta que pariu. Perdão. Mas, assim, é do caralho. É isso. Então, pode falar isso aqui, viu? Não tem problema. Bora tagarelar então que eu tô ansioso, gente. Não tô me aguentando. Bora. Bora. Olha, o nosso convidado de hoje, ele é grande, grandiosíssimo, mas não só de estatura. Não é só porque ele tem 1,90 m. É porque ele é grande comunicador. Ele é um grande jornalista, um dos principais jornalistas do Brasil. Eu acho que é um dos maiores comunicadores. Sabe por quê que eu acho que ele é um dos maiores comunicadores? Porque ele não tem vergonha de ser autêntico. E ele é o repórter do povo. Não tem vergonha de ser ele mesmo. Esse cara extrovertido, esse cara pra frente, esse cara... Ele é... Posso falar? Ele virou meme antes mesmo da palavra existir. Ele é o campeão dos memes. Já levou dentada, já levou empurrão. Quem que a gente tá falando? Márcio Canuto! Vamos tagarelar, falar com todo mundo, inclusive da gente mesmo, né? Da gente, dos outros, Vocês de são todo muito mundo. generosos, muito obrigado pela força, isso me dá uma responsabilidade muito grande. Mas tem uma trajetória imensa, né? De histórias para contar, né? Eu tenho 61 anos de profissão, Meu quer Deus dizer, de do céu. idade 77, né? E ainda estou nativa, que é uma bênção, isso é uma bênção, né? E então... A história do meme é verdade, eu fui quase que um campeão do meme, eu fiz tudo, né? Eu caí, já Você inaugurou o meme? já estourei braço, já estourei ombro, já caí, já fiz misérias por aí afora, coisas que eu não faria por dinheiro nenhuma, que foram riscos, né? Mas a empolgação tão grande com o trabalho que eu me submeti a isso e não me arrependo, sabe? Mesmo tendo algum medo ou receio, ia na hora. Não, porque muita coisa era tudo de improviso, né? Por exemplo, a história do tapa que eu dei do rapaz ao vivo, né? Quer dizer, não era uma coisa que eu queria, eu não queria jamais fazer uma coisa dessa. Quando eu vi, já tinha aplicado o verdadeiro Inclusive, golpe. já Mas contei não foi um nesse golpe tão episódio. violento, foi um pouco também de carinho no meio do caminho, mas não dava pra se arrepender, né? A história do cachorro o quê? Isso é uma coisa que aconteceu, que não estava previsto. Tem
muita coisa que aconteceu na minha vida realmente curiosa. E eu não diria que eu me orgulho, mas eu acho divertido. Tem que se tudo isso que orgulhar, acontece. poxa. Né? Que história que você tem, Canuto. Qual Que que você acha história. que foi a primeira presepada, assim, que você se meteu? Rapaz, nem sei, não tem. Eu não me recordo. Tem Porque eu tantas. já comecei na Não dá- presepada, tá entendendo? Canuto, não dá pra escolher uma, tem tantas. Porque tudo, as coisas foram acontecendo quase que acidentalmente. As minhas oportunidades foram quase que acidentais. Né? O que me deu foi a responsabilidade de corresponder à chance que me aparecia. Eu diria o seguinte, fui de sorte. Porque a sorte era o que é a sorte. A sorte é a oportunidade aliada à sua capacidade. Né? E quando eu não estava plenamente preparado, eu me esforçava demasiadamente para corresponder. Então, eu estudava, via, observava, eu sempre fui um bom observador. Então, tudo isso terminou me ajudando muito. Né? Eu fui jornalista por acaso. Ganhei uma credencial, não tinha direito, não achei justo usá-la sem usar. Então comecei a escrever para ter direito a entrar no futebol, para ir para dentro do campo, para ver aquela confusão, para ver o bastidor, que era coisa que o torcedor ama. Eu amava o futebol. Amava não, amo o futebol. Né? Então, para ter direito àquilo tudo, eu comecei a escrever. E para sorte minha, a primeira coisa que eu levei, sem estar combinado com ninguém para o jornal publicou. Isso me empolgou. Aí eu comecei a escrever mesmo. Né? Quer dizer, com meses eu escrevia uma página. E durante um ano eu passei para o Jornal Maior e eu trabalhei de graça. Mas trabalhei de graça fazendo o quê? Montando uma estrutura pessoal e profissional, né? Saber como é que funcionava a coisa. Com um ano e pouco eu era editor de página. Quer dizer, tudo isso por conta de quê? Da chance e da aplicação. Eu não diria nem, eu digo sempre o seguinte, eu não era dedicado, eu era obstinado. Né? Eu com 17 e 18 anos já trabalhava até meia-noite. No outro dia ia para a escola, ainda no ginásio. Se eu mostrar uma fotografia minha, o garoto, eu quando comecei, você não acredita, né? E foi assim, essa oportunidade foram surgindo uma atrás da outra e eu fui aproveitando. Fui me dedicando para não decepcionar. Eu tenho muito medo de decepcionar quem apostava na minha possibilidade, entendeu? Mas você começou mesmo a partir de quando? Assim, com quantos anos? 62 com 16 anos. 16 anos, no jornal. No jornal. Aí eu comecei a ganhar prêmio de reportagem. Aí o rádio naquela época era todo escrito, as resenhas eram escritas, né? Aí, vê só como é que a coisa vai acontecer, né? Eu achei que era demasiado para o ouvido do cara que estava do lado do rádio e para quem apresentava. Era meia hora do era ponta a ponta, né? Assim, o time do Serra entrando hoje pela manhã, outro. O comando do técnico Pinguela, era assim. Aí eu achei, pô, isso tem que ter aqui um momento de pausa, né? De descanso pro ouvido. Mas como fazer isso? Como fazer isso? Pegando e entrevistando o principal personagem do dia. E não tinha ninguém, porque quase todo mundo fazia o rádio de bico, os que apresentavam que eram locutores, e um ou outro, e dois redatores, mais ou menos, né? Aí não tinha ninguém. Eu digo, eu vou fazer o jeito. Aí eu saí com o gravador, meu amigo, parecia um caminhão de externa, entendeu? Imenso, procurando pomada nos treinos, né? E repercutiu porque eu já que não comecei fazendo as perguntas que acariciavam os diretores e os jogadores, eu já fazia um pouco mais de contundência. Com isso passei por rádio para reportagem de campo. E era muito desigual para mim. Por que era desigual? Porque o pessoal tinha uma voz muito bonita. E a mim, isso não foi uma virtude minha, né? A roquinha, tudinho. Então, Desde sempre? Foi sempre. Não, eu nasci assim, a minha família toda assim. Eu nasci assim, somos 9 irmãos, tudo assim, roquinho. Assim. Entendeu? Não sei se sensual, mas roquinho. Então, o que aconteceu? Eu criei um estilo, que era um estilo muito mais rápido de falar. No rádio, né? Então eu sabia o jogador que tinha passona, eu sabia o jogador que tinha brigado com a mulher, eu sabia tudo isso. E tudo isso fazia uma diferença, né? O estilo rápido. E essa coisa mais de bastidor, isso eu estou falando de 1965, por aí, 64, né? Então você imagina que era realmente muito diferente. E aí deu certo. Eu inventei, inclusive, um personagem. O que hoje os caras chamam de fofoca, eu não podia fazer isso, né? Aí eu criei o Midnight. Que era o seguinte, aí eu dizia, vai ter problema hoje do CB, Gilmar, o Cavaleiro Negro, deu tiro na zona, viu? Foi na zona. Quem disse tudo isso foi o Midnight, teve lá e soube de tudo. Não era nada, o Midnight era um personagem, era um fofoqueiro, tá entendendo? Então, era uma forma de você não entregar fonte. Não entregar fonte, né? Nem que era eu, né? Eu tô fora da história, né? E era divertido, porque aí você vê que essa história da fofoca era sucesso há muito tempo, né?
Aí também é o seguinte, transformava ele, às vezes, também em personagem, em repórter de muita prestação de serviço, que era como se fosse um parente na resenha esportiva, né? Por exemplo, teve uma caixa, um cadeira de poupança, estava em crise lá, ameaçando, aí você já fazia, mudava aquilo. Como é que está no meio da resenha? Aí ele falava sobre isso, prestação de serviço, como é que é a cadeia e tal, entrevistava o cara da cadeia de poupança, se tira, não tira, se tem prejuízo, se tem risco, como é que é. Então, era coisa assim, uma atrás da outra, é muita história. Depois ver a televisão também, tudo por dentro. Vamos aos poucos, né? Não, e aí, isso eu queria falar com você, porque assim, nessa época, esse seu estilo, esse seu jeitão, poxa, ele era fora do comum, é diferentão mesmo. E aí você ficou mais de 20 anos na Rede Globo? Na Rede Globo, se somar com o tempo que eu vi a Globo em Maceió, 45. 45, então 45. Somando o tempo lá de Maceió. Exatamente. Quando você entra pra Rede Globo e depois você se torna o cara que você era um repórter, era um jornalista que, vamos colocar assim, meio que fugia dos padrões de outros colegas. Como é que foi esse seu processo na TV Globo, essa aceitação? Como ser o Márcio Canuto na maior emissora do país? Mas não tem explicação, na verdade. Eu falo tanto de coisa de acidente, né? Mas veja só. Eu, na verdade, me revelei bem, foi na televisão. Porque no rádio eu fazia esse estilo mais rápido, que era para me diferenciar dos outros, correto? E até suprir a minha deficiência vocal. Aí que ocorre. Aí eu fui editor-geral da Gazeta, do jornal. Fui editor de todo o jornal, né? Eu era o diretor de redação e diretor-geral. O que aconteceu? Quando eu vi a televisão, eu era diretor de esporte da rádio, eu era editor-geral da Gazeta, veio a televisão em 75. Eu fui um dos primeiros contratados da televisão. E na televisão não tinha TP, não tinha nada. Entendeu? Era raça total. E eu fazia eu preenchi uma brecha que existia entre a novela daquela época, novela das 8, novela 7, e o Jornal Nacional, que era rigoroso, era ao vivo às 8 horas naquela época, 8 horas. Então eu ia pro ar exatamente sem saber quanto tempo eu ia falar. Porque quando chegava a novela, muitas vezes vindo do Recife, chegava na hora, via ônibus ou via carro que ia buscar, o pessoal não dava para tirar o tempo da novela. Então, às vezes, eu entrava no ar para preencher esse espaço, o cara dizia, você vai falar hoje 5 minutos. Aí eu falava 15. Aí o cara dizia, hoje você vai falar uns 10. Eu falava 50 segundos. Então, eu aprendi também a fechar rapidamente. Eu pedia só um sinal de 15 segundos, que era para eu fechar o assunto. E estivesse ou não estivesse no assunto... Você conseguia fechar? Eu consegui. Ainda entrei nessa história, né? E como era de improviso, o que acontece aí? Eu tinha o benefício do texto do jornal, que eu passei o tempo todo no jornal, né? E tinha o benefício do improviso que o rádio obriga você a ter. Concorda? Então, essa união me facilitou demais. Certo dia, então... A gente só fazia isso, não tinha externa. Aí pra você ter uma ideia de também como eu era esforçado, é o seguinte, como a gente não tinha câmera para fazer gravação externa, o que fazia eu? Eu fotografava. Eu tirava a fotografia, fazer. Foi a Paloma, foi contratada para ser a psicóloga do CCA, certo? Aí o povo sabia que era a Paloma. Eu olhava, tirava a foto, botava um slide. O cara falava Paloma, o cara botava um slide. Quer dizer, tentava ilustrar dessa forma. Até que um dia ligaram para Maceió e disseram assim, olha, a seleção brasileira vai jogar aí contra a Irlanda, né? E é a reinauguração do estádio Rei Pelé. A gente quer uma reportagem. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Nunca ninguém me ensinou a pegar um microfone, nunca de televisão, como é que era, não. Mas aí o que acontece? Eu estou na televisão, eu tenho que aprender, vendo, tendo sensibilidade para tudo isso. Então fui eu fazer essa reportagem, né? E já fui mudando, porque era eu. Vamos dizer o seguinte, se alguma virtude eu tive, foi a bênção de Deus para me dar um certo jeitinho, né? A forma de você aproveitar essa oportunidade. Aí eu fiz um texto todo diferente, porque era o meu texto do jornal. Como eu tinha vindo da escola também do Jornal da Tarde, que foi um jornal que aqui implementou no Brasil o novo jornalismo, que era o jornalismo não só a informação, um pouco de literário, fazendo um jeito mais rebuscado. Por exemplo, tem o cara pintando a trave do estádio Rei Pelé nesse dia. O Seleção pintará o set e jogará com todo o gás. Quer dizer, o cara pintando o set e o gás, por quê? Porque era a inauguração do sistema de oxigênio, entendeu? De você respirar por oxigênio, aquela máscara de oxigênio. Então foi uma coisa que marcou. E eu não sei se eu rolei na gramado, para dizer que o gramado estava ótimo, uma coisa dessa. Então mandei, sem saber se seria aproveitado ou não seria aproveitado. Para minha surpresa, né? Para minha surpresa geral, minha filha, o que ocorreu? Essa matéria encerrou o Globo Esporte.
Porra, eu estranhei inaugurando e encerrando o Globo Esporte Nacional. Ou seja, gostaram muito. E quase para ter uma síncope, essa matéria foi reproduzida na íntegra no Jornal Nacional. Bom, a estreia minha foi encerrando o Globo Esporte, entrando no Jornal Nacional sem mudanças, porque ainda hoje você faz um grande fato, o Jornal Nacional busca outro texto, busca outra nova imagem, tudinho, refaz a apresentação do fato, né? Então, a partir daí, eu tinha que fazer matéria toda semana. Então, eu fui aprendendo na raça, entendeu? Liga, vamos botar uma matéria, porque a matéria então repercutiu muito bem, graças a Deus. A few minutes. Ah, não, mas da porra, vamos embora essa peste! O que ele fez com a minha latinha? Você quebrou a costela do Galvão mesmo? Acabei. É verdade essa história? Eu não acreditei nisso, É gente. verdade. Mas só pelo abraço que ele te deu. Porque se eu pegar mesmo assim, né? É só pelo abraço que ele te deu quando ele chegou. Era uma latinha. E a história do quebra-costela? Como é que foi? Conte a história do Galvão que você fez com a mesma coisa dessa latinha. Essa agora foi voluntária, do Galvão foi involuntária. Que eu descobri o seguinte, como é que eu descobri? É quando ele me convidou para participar do Bem Amigos, quando ele lançou o Bem Amigos e conseguiu que a Globo me liberasse para segunda-feira eu ficar à disposição do programa dele, eu ia abraçar o Galvão, né? Galvão, não sei o quê, papapá, que é um cara que eu conheço desde antes disso, né? E é uma figura extremamente generosa. Eu adoro o Galvão, adoro o Galvão. Bom, aí eu ia abraçar ele, ele corria. A segunda vez eu fui abraçar ele, ele corria. Isso no programa, isso ao vivo. Isso ao vivo, né? Aí na terceira ele correu. Eu disse, Galvão, precisamos esclarecer o seguinte. Pô, o pessoal tá achando que você é muito mal educado. Eu vou lhe abraçar com o maior carinho, você corre. Ele disse, porque ninguém nunca recebeu um abraço para quebrar 3 costelas. Esse fato foi em Maceió. A gente se abraçando, tudinho, então eu abracei ele e quebrei as 3 costelas flutuantes dele. Ele foi tão delicado que nem acusou na hora. Depois foi que eu soube da história. E você soube como depois? Por ele. Por ele próprio? Por ele próprio, ele mesmo. Entendeu? Eu sabia, sim. Como é que ele disfarçou na hora, gente? Olha, e até a história que você disse, era que foi, aconteceu bem, como é que foi? Aí não, ele falou, ele confirmou, foi lá em Maceió, tal, você me abraçou, e quebrou minhas 3 costelas. Gente! É uma coisa que eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu gosto muito de contato. Como que foi na pandemia? Você, já que você tinha que manter a distância e você é todo do povo. Onde? Na pandemia. Na pandemia, Na pandemia eu tive uma crise de ansiedade. Né? Porque quando aconteceu a pandemia eu já estava aposentado, eu estava fazendo gravação do comercial. Inclusive uma coisa lamentável que eu tinha feito uma campanha maravilhosa das Casas Bahia. E essa campanha só entrou 10 dias, porque foi abatida pela pandemia, né? E a partir daí é o seguinte, eu que tinha me aposentado para viajar, porque eu só fui trabalhar na vida praticamente, entendeu? Eu já passei quase que 20 anos sem um dia de folga. Para não dizer que eu folgava no Natal o Ano Novo, porque o resto eu trabalhava. Eu trabalhava em 1, 2 lugares, até 3 já tive de trabalhar. E o domingo eu fazia futebol. Então, o domingo do futebol, tu sai 1 hora da tarde e volta às 10 da noite. No outro dia, pega às 6 horas da manhã, né? Então, era uma vida muito agitada. Foi quando a Globo estava cuidando comigo da renovação de mais 2 anos, já com 73 anos, né? Eu resolvi parar, na hora da reunião, da conversa, né? E, então, era esse o objetivo, era dar umas viajadas, tal, ver meus festivais de rock, por aí afora. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Para complicar ainda mais, a minha mulher descobriu o câncer. Né? Aí imagine você dentro de casa, eu com essa empolgação, tudinho trancado em casa. Exato. Energia represada, né? Exato. Exatamente. Então não podia sair de casa, não podia nada, conviver naquela história, não podia me levar minha mulher para se divertir, para desanuviar, nada, né? Então eu tive uma crise de ansiedade que eu nunca imaginei na minha vida e quanto ela é poderosa. Porque eu tinha dificuldade de me levantar, veja só, de me levantar. Qualquer movimento meu era doloroso, porque inflamou, por conta disso, inflamou todos os meus tendões. Era muito complicado. Até então você não conhecia crise de ansiedade, você não sabia o que era isso. Ansiedade só do trabalho, que é uma coisa muito de repórter. Você que é o frio da barriga, aquela coisa toda. Não sei, né? De estar uma matéria mais complicada, às vezes dá essa história. E a gente, por exemplo, que é repórter, por exemplo, eu fazia comunidade,
Você vai dormir, espera a pauta, espera a escala, até 8h30. Você dá uma olhada na pauta, porque eu fazia era tudo de improviso, mas você tem que saber como é que era o assunto e até começar a criar alternativas. Se isso não funcionar, como é que funciona? Estudinho para chegar lá, é aquela multidão lá de confusão danada. Né? A comunidade era isso. Então, às vezes, eu dormia também na ansiedade, na expectativa do outro dia, como é que vai acontecer. Bom, falava eu sobre isso. Então, pra você ter ideia, eu não fechava as mãos para pegar o garfo e a faca. Eu tive que tomar infiltração nas mãos. É duro isso, né? Nossa, você ficou debilitado mesmo por causa dessa ansiedade. Então, foi assim, mas aí depois superou. Foi a história quando veio também, logo depois veio a história da Record, né? Que eu não queria mais esse negócio do dia a dia, nada. Aliás, não quero ainda, né? O da Record, porque a proposta era interessante, voltar a fazer povo. Eu adoro estar junto da galera, eu gosto de estar junto dessa história toda de gente, eu gosto de gente, eu gosto de abraço, o Galvão que eu diga, eu gosto de abraço, eu gosto de cumprimento, eu acho que é uma troca boa de energia, sabe? Então eu sou carente, não sou nem carente, eu gosto de contato. Então foi assim que eu enfrentei a pandemia, depois eu descobri já na Record, falei, uma coisa muito surpreendente, porque eu vou assim, vamos voltar a história da Record. E quando veio a proposta da Record, era para eu fazer povo, para fazer torcida, né? Era uma volta minha ao futebol, né? Não era coisa do dia a dia, certo? E como é que acontece? Mas eu digo, como é que vai ser o dia, o momento em que eu passei 45 anos segurando o microfone da Globo, vou pegar agora o microfone da Record, sua principal concorrente, né? Confesso que fui agora terapeuta. Para ver como é que é, porque vinha a responsabilidade. Eu estou 3 anos e pouco sentado no microfone, sentado na rua, né? Fazendo um outro comercial, eu fiz comercial ao vivo, interessante isso também, né? Aí eu fui fazer, como é que vai ser esse meu reencontro? Como é que o povo também vai me reencontrar? Como é que essa gente, torcida, vai se identificar comigo, né? Mas foi uma coisa muito interessante. Quando eu fui pegar o microfone da Record, parecia que eu estava há 10 anos. Que eu fui tão bem recebido pelo pessoal, foi tão bem, foi tanta carícia, tanta empolgação, entendeu? Que parecia que eu estava lá há 10 anos. E lá foi logo fazer, o primeiro dia foi logo de teste. Você tem que fazer 5 ou 6 links, um atrás do outro, para 5 ou 6 lugares diferentes, com 5 ou 6 histórias diferentes. A base era o Campeonato Paulista. Bom, eu primeiro me acho assim. Eu não vou falar para Santa Catarina os assuntos que só interessam a São Paulo, correto? É isso. Então eu tenho que dar uma capa, uma abertura, alguma coisa ligada a Santa Catarina, né? E depois vai dizer que eles vão ter como atração o Campeonato Paulista, né? Mas eu tenho que falar um pouco do futebol de lá. E são 5 ou 6 lugares assim. Uma vez dessa ficam 12. 12 pessoas. Acho um atrás do outro? 12 lugares diferentes. E chovia que só a peste. Um pouco aqui chovia, aí abria, a gente ia para fora, ia para dentro. A Record também se destaca o seguinte: tem excelente equipe. Então, olha, não só de editores, os produtores, você tem o Julinho, você tem a Glenda, você tem. Fico com medo o Elzi. Esse Elzi é um fenômeno, né? Tem mais gente. Assim, a quem eu devo muito pelo carinho, pelas orientações, até para entender como é que funciona a filosofia de trabalho da Record, né? Então, mas eu tô bem, fui lá, fui feliz, repeti no outro ano, eu não dou mais, não tenho condições, eu não faço mais nada que vou todo dia. Quero me propor. Uma vez tentaram me propor, a Amanda sondou a possibilidade de eu fazer um programa, participar do programa todo dia, não quero. Eu passei 60 anos acordando 3, 4, 5 horas da manhã. Não dá. Né? Chega, né? Dá, né? Aí, hoje, quando eu acordo 6 horas da manhã, já não fico tão bem. Né? Não fico tão bem, porque eu tenho uma coisa que é. Nem eu sei explicar. Eu acordo, escovo o dente, passei água na cara, eu sou já outro cara. Parece que eu meti o dedo na tomada mesmo, é verdade. É uma coisa. E aí você vai parar que horas? Que hora que termina o teu dia? Não, hoje é um pouco mais tranquilo, né? Tranquilo. Não, mas assim, você é isso não só no trabalho, você é isso na tua vida. Então assim, passou a água no rosto, começa o dia do Canuto, que hora que você termina? Que hora que você senta, relaxa e fala, agora não... Porque mesmo você não estando na televisão, você tá trabalhando, você faz comercial, você faz estar aqui no podcast, você tem muitos convites. Como é que você administra seu dia hoje, sem ter um contrato fixo com uma emissora? Não, eu acho que vai até mais ou menos uma meia-noite. Por que meia-noite que eu começo a ler pra chegar? Ele funciona até meia-noite, porque, gente, eu vejo os judiciosos, né?
né, os principais jornais da televisão, eu leio os jornais, eu vou a todos esses sites, quer dizer, você não perde a mania. Mas você não de é estar aquele informado. cara que se desconecta, então, porque você parou de trabalhar na Globo porque tua ideia era curtir um pouco mais a vida, viajar com tua esposa. Nós não podemos dizer que você tá com uma vida mais mansa ou mais tranquila. Você tá trabalhando, fazendo outras coisas, mas não tá desligado. Você não tá Não. levando uma vida de aposentado. Não, Lucas, mas tem o seguinte, eu também não tô, eu tô feito o Romário. A bola pingou na área, eu chuto pro gol. Porque, por exemplo, esse ano eu consegui, por exemplo, eu tinha uma maior vontade de conhecer aquela região do leste europeu, né? E esse ano eu consegui. Porque eu não dá para eu viajar mais sozinho, né? Eu já tive infarto, eu já tive quarto estêntico, marca-passo, joelho arrebentado, tudo isso, né? Então não dá para viajar sozinho. De vez em quando tem uma turma de amigos, aí eu vou. Né? Eu faço o melhor de todos os seguros para dar o mínimo de trabalho possível, mas aí eu vou, por exemplo, aí eu fui para a Hungria, fui para a República Tcheca, eu fui para a República e Hungria e a Áustria. Eu fui Viena, fui Praga, entendeu? Fui Budapeste, rodei ali por dentro, porque é interessante, né? Pô, grande é São Paulo, grande é o Brasil, né? Porque você vai de um país para outro em 3 horas de ônibus, né? Engraçado isso. Então foi com a turma de Alagoas. Né? É o pessoal que conhece o meu berço, né? Nós fomos. Quando eu voltei, vê só a história. Aí eu estava esperando minha mulher, que ela não aguentaria mais esse ritmo, fiquei esperando minha mulher em Portugal. Vê como Deus é. Vê só, eu sou abençoado. Eu estou em Portugal com a herpes zoster. Alguém já teve essa dor? É inacreditável, é um vírus. Quando você diminui a sua defesa, o que acontece? Às vezes você recupera o vírus da catapora, cachumba, isso tudinho, e vem com a dor lancinante. É uma dor inacreditável. Tanto que o Justin Bieber teve que cancelar. Ele convida em poucos 30 anos, vamos dizer assim, cancelar uma temporada, porque ele passou 50 dias sem fechar o olho e uma dor terrível do outro lado da face. Eu estava tendo isso no fêmur, né? E nessas cidades históricas você só faz andar, né? O carro não entra, porque verdade. as ruas são preservadas, né? Mas veja só, aí eu estou em Portugal esperando minha mulher ir com a família dela, com o Rubinho, com a Samília, com a Maite, a neta, tudinho, né? O que acontece? Eu tive 10 dias, eu digo, essa dor. Aí eis que tem uma proposta da Ragazzo. Aí aí os caras pagam para eu ir vim a São Paulo gravar. Era exatamente o que eu estava precisando para ir pro médico. Né? Aí eu fui com 2 dias. Eu fui pro médico, melhorei bastante, então gravei e voltei para Portugal, entendeu? Nossa, bate e volta. Então... 2 dias depois chegou minha mulher. Aí rodamos ali em Portugal tudinho, a França. Esse ano foi um ano premiado. Né? Agora, recentemente, depois de um pouco período que cheguei, eu fui assistir, eu sou louco por rock and roll. Entendeu? Okay. Rock and roll, aquele. Né? Resultado, tinha uma turma de Maceió, que estava também se organizando para ir ao festival Power Trip. Já ouviu falar do Power Trip? Power Trip que substituiu o Coachella. Então, meu filho, eu vi 8 a 9 grandes shows em 10 dias. Por quê? Essas coisas acontecem. A Azul, que era por onde a gente ia de avião, antecipou, obrigou, um dia antes ou um dia depois, não naquela data que a gente tinha acertado. A gente foi um dia antes. Quando chegou lá, aí descobriu que nesse dia antes tinha um show de Sting. Aí a gente foi pro Sting. Aí depois voltamos lá para Índio. Índio é uma cidade interessante, que tem 70 mil habitantes, e nesses shows do Power Trip tinha 110 mil. Ou seja, quase o dobro da população no show. Agora também é o seguinte, primeiro dia foi Guns N' Roses e Iron Maiden. O segundo foi gente, histórico, a volta do AC/DC, que era um show teste, porque o vocalista tinha ficado surdo, tinha implantado o aparelho e precisava ser testado, certo? Então ele foi lá e deu um show. Eu não sei se ele aguentará uma turnê, mas o show dele foi muito bom, né? E tinha Judas Priest, depois Metallica. Nossa. Aí saímos de lá, no caminho. No dia que chegamos, tinha um jogo de basquete entre Lakers e Brooklyn Nets, certo? No outro dia, nós fomos para aquela programação de inauguração desse, você ouviu falar no MSG Sphere? É uma casa de espetáculo, tem um mês e pouco, lá em Las Vegas. Ela é toda esférica e tem projeção mais do que... Os caras falam que é de 16K. Eu só conheço até 8, cara. Né? Mas é isso. Mas é incrível como é que é. O show de U2. Ainda mais.
A programação é com o YouTube. Só que esse lado esférico é inacreditável. A projeção que os caras fazem, certo? Você tem ideia, tem uma música lá do YouTube que Las Vegas, aquela região todinha no deserto, né? Então ele bota o seguinte, o sol nascendo. Aí chega daqui a pouco, vira dia dentro do lugar, vira dia. Mais claro do que isso, nego. Meu Deus. Já pensou? Aí depois vai acabando o dia, vai embora o sol, nego. Aí daqui a pouco projeta os caras quase que dentro da água, com o mar balançando. Isso tudo ocupando tua vista total. Achou pouco? Aí eu apresentava uns 30, 40 metros assim do YouTube, né? Mas fica pequeno, né? 30, 40 metros assim. Aí daqui a pouco eles projetam esses caras nisso, assim, com 30, 40 metros de altura. Às vezes o conjunto todo, às vezes individual. Aqui tá o bom, aqui tá o derrete. Assim, meu Deus. É inacreditável, é inacreditável. Então, Ai, eu fui essa muito experiência. beneficiado com isso aí. Então, esses últimos meses foram recompensadores. Quantos países já visitou, você sabe? Eu acho que uns 32, 35 por aí. Pouca coisa, né? Não, porque também assim, tem uma época que a gente tinha chance, né? Por exemplo, eu fui a alguma coisa que da Copa do Mundo. A trabalho você foi muito, né? Foi a pouco a trabalho. As últimas Copas todas, né? Não, nem todas as Copas. As Copas trabalhavam muito também de forma que chama cozinha, né? Fazia o ambiente brasileiro da Copa do Mundo, Olimpíada também, essas coisas assim. E Copa do Mundo mesmo, eu fui em 98, cheguei aqui em São Paulo, um mês e meio depois, o Maurício Soares, esse gênio, me mandou fazer matéria em Paris, na França, né? Copa do Mundo, para os paulistas. Então era matéria especial, todo dia, para o SPTV. Entendeu? E fui sem credencial, sem nada. Fui eu e a Maurício Trolizio, cinegrafista, sem produtor, sem credencial, sem nada, para fazer uma matéria especial de 4, 6 minutos todo dia. Se vire, minha filha. Você falou da França, duas histórias legais é quando você bateu a bola lá no gramado e fez churrasquinho na França com o brasileiro, com pagode. Com A pagode. beira do Rio Sena. Conte isso, porque é maravilhosa essa história. Minha filha, um desespero às vezes. Né? Ele fortalece a criatividade, né? Eu tinha que fazer matéria, como é que eu vou fazer? Aí encontrei uns brasileiros e disse, meu amigo, amanhã que tal a gente fazer um churrasquinho na beira do Rio Sena com um pagodinho? Acho que agora. Aí no outro dia tava cheio de frango, o povo não entendia absolutamente nada. Os caras fazendo já pegou aquele churrasquinho. Do nada. Churrasquinho, parecia churrasquinho de gato. Com mais um pagodinho. Calçado, Foi uma loucura. Foi. E o gramado do Hotel Eiffel foi uma coisa também muito curiosa pela nossa linguística, sabe? Como você convenceu deixarem? O alagoanês é uma língua universal. Nego, até hoje eu não entendo. Foi uma confusão da porra e eu e a polícia. Entendeu? Eu sei que no fim eu tive direito a 30 minutos para fazer um racha, uma pelada entre brasileiros e o resto do mundo. Hoje, inclusive, o seguinte, uns 2 meses, 3 meses eu estive lá, está cercado. Aquele lugar que eu usei está preservado assim com cerca. Entendeu? Com alambrado. O verde lindo, aquela relva maravilhosa, entendeu? Tá lá, intocável. Ainda tem também teve uma vez dessa que a gente fazia doidice, né? Por exemplo, eu fui fazer uma série. Então a gente fazia ponto ao vivo, antes do dia de jogos, né? Aí que ocorreu? A gente chegou de trem. Trem faltando assim, vamos dizer, uns 25 minutos para entrar no ar. Né? O que acontece? Hoje eu corri naquela época, hoje eu não dava não. Aí eu e o Amaury correndo, e chegando a hora do ao vivo, né? Aí o que acontece? Eu tenho que fazer com o pessoal de São Paulo. Aí eu chego perto do estádio, já no finzinho da hora para chegar. Aí eu, quem é de São Paulo me acompanha, quem é de São Paulo me acompanha. O povo é solidário demais. Eu vi então meu desespero. Vieram uns 20 ou 30, entendeu? Para fazer um clima de Copa do Mundo, de torcida, né? Nego, mal eu coloquei o fone. Acho que não deu 20 segundos. Eu estava no ar. Esbaforido com aquele povo todinho. O povo tudo louco. Tudo doido, mas foi arretado. Porque eu acho o seguinte, o taxista me falou uma frase que eu achei muito interessante assim. Só tem história quem tem passado. Não é verdade? Você não tem história, se você... História não falta pra você. Meu pai dizia uma frase também assim, que era mais ou menos isso. Feliz é o homem que viu, viveu e tem para contar.
Né? Então, eu devo muito isso. A minha vida foi muito enriquecida por todos esses episódios. Desesperadores, às vezes, melodramáticos e outras, mas que foi dando certo. Foi dando certo. Ô Canuto, você falou agora há pouco que você havia decidido se aposentar e você falou isso numa reunião lá na Rede Globo, que você não queria a renovação do contrato, porque você queria curtir um pouco mais a sua vida. Queria que você falasse um pouco pra gente como é que foi essa reunião. Você pegou a galera da Globo de surpresa? Ou isso já era uma conversa que tava ali nos corredores, que vez outra você mantinha com o chefe? Ou foi de sopetão mesmo numa reunião? Eu passei por 2 momentos super agradáveis e surpreendentes. Primeiro, quando eu estava com 69 anos, meu contrato acabou. Né? E eu digo, pô, será que eles vão renovar 69 anos e tal? Porque eu acho que eu bati recorde. Porque eu fui repórter de rua, do dia a dia, até os 73 anos. E eu não fazia para coisa fácil, não. Né? Vai lá para Guaianazes, vai lá para Itaim Paulista, vai lá para Parelheiro, né? Tudo isso era um negócio de muito tempo. Né? E esse desafio de você chegar a um povo preocupado, vivendo um problema grave, e você tentar entender, ajudar, contar história e brigar pela solução. Né? Bom, aí acontece isso. Com 69 eu vou para a reunião. Veio um pessoal do Rio, quer dizer, o pessoal do Rio ainda fica mais difícil, porque ele não conhece exatamente o nosso trabalho aqui em São Paulo, né? E eu estava preocupado, achei até que não iam renovar. Aí eu perguntei uma pessoa experiente da Globo, que tinha tratado dos contratos anteriores, o Valdir Sobral, né? Cara legal. Aí eu, Valdir, por que tu acha? Ele disse, olha, Márcio, eles vão querer. Talvez 1 ano. Né? Aí você pede 2. 2 anos, pede 3, eu acho que aí é o máximo, né? Não vão dar aumento, não estão dando aumento para ninguém. Mas ele não dava aumento, mas ele ajudava no IPCA. Quer dizer, você tinha a manutenção do seu padrão de vida, sem aumento, mas daquela base, né? É ajustado seu poder de compra. Aí eu fui para a reunião, exatamente o que ele previu. Disse, olha, parece o seguinte... Agora não tem aumento, tudinho, mas a gente tem interesse em você e nós oferecemos um contrato de 5 anos. De quanto? 5 mais anos. do que você esperava. esperava. Onde é que eu assino? Eu assino. Bom, aí quando terminou isso, eu digo, não vou querer mais, né? Provavelmente não vou querer mais. Me preparei para tudo. Porque assim, também já comecei a fazer meu pé de meia lá atrás, né? Eu tenho uma filha que vai depender a vida toda de mim, que é uma menina especial, né? E tem essas coisas todas de minha vida mesmo, né? E da minha mulher, que é companheira, mas não tem trabalho, não tem remuneração. Então o que acontece? Aí eu fui para a reunião com a Cris Piazettini, espetacular figura, e ela contou. Aí ela falou, não tem mais PJ, vai ser CLT, para mim não vamos interferir em nada, né? E nós estamos pensando em um contrato de 2 anos. Eu disse, olha, aí eu... Não é isso que me atrapalha, mas me atrapalha o seguinte, tem 73 anos, um anjo da guarda mandou mensagem, pô, tu vai ficar vendo todo só trabalhando, cacete. Né? O joelho já não era o mesmo, né? A artrose do quadril também, tudo isso. Aí eu disse, sabe uma coisa, tá na hora de aproveitar a vida. Aí eu falei, olha, eu queria, então, em vez de renovar, que parar, mas nós vamos discutir a renovação. Eu digo, mas eu estou parando pensando nisso. Eu só queria que vocês entendessem o meu problema e que reconhecessem, né? O que eu trabalhei 45 anos aqui, quer dizer, todos os projetos que vocês me deram, eu devolvi com sucesso. Né? Imagina que sucesso, porque ninguém reclamou, né? Aí a Globo foi maravilhosa, porque... Chega um momento seguinte que a tua grande recompensa é o reconhecimento, né? Não é o dinheiro, é o reconhecimento. Bom, você foi um cara que participou, que deu o que você podia dar, deu certo, né? Aí a Globo me deu um bônus, né? E me deu 2 anos de plano de saúde integral para a família, né? E isso tudo, nós resumimos em valores, né? Mas aí tem um valor moral. A Globo me deu o direito de eu me despedir ao vivo. De eu ir ao vivo, chegar e me despedir do pessoal. Impressionante isso, né? Foi em qual programa, em qual momento? Quando veio a resposta da direção, foi essa. Eu dou tanto a você, você tem um negócio... Não, mas eu digo assim, a despedida. Aí que aconteceu na despedida. Porra, eu achei impressionante, maravilhoso. Aí me programei, fui até discutir como é que a gente podia fazer. Aí na hora que eu estava discutindo com as editoras, com a Ana Escalada, que hoje é a diretora, e com a Cris Pauladeira, né? O que aconteceu?
Aí me deu também outro toque. Eu digo, pô, se eu vou fazer ao vivo, como é que vai ser minha emoção? A coisa pode desgringolar por um momento que eu não tenha controle sobre ela, né? E que influência eu posso ter também no César Trade que está apresentando, que era meu irmão, é meu irmão. O cara que me adora, eu adoro ele, né? Ia ficar muito confuso. Aí eu cheguei lá e disse, vamos fazer o seguinte, vamos trocar em vez de fazer agora. Eu queria me despedir aqui do meu pessoal, aqui dos meus companheiros. Vocês me abrem uma chancezinha, você precisa saber, só 10 pessoas, no máximo sabiam. Você me bota ali no lugar que apresenta o Jornal Hoje, que serve como fosse um palco, e eu faço a minha despedida ali. Me arranjo um megafone, para lembrar o tempo da rua, né? Aí botaram também um microfone, eu fui lá. E é um momento emocionante. É emocionante porque eu nunca vi a redação da Globo parar. Entendeu? Pararam as ilhas de edição. 10h30 é a hora do final do jornal. Ninguém para. Porque isso atrapalha o ritmo do jornal. Vocês sabem, né? Ainda hoje na atividade. Aí você falou, então que a editora imagina isso. Parou a redação. O povo chorando, eu chorando desesperadamente. Tudinho. E até hoje não tem uma confraternização que o pessoal não me chame, né? E foi ao mesmo tempo, parece que eu estava adivinhando o que viria a seguir, né? Inclusive, quando eu fui contar a história que eu decidi me aposentar, um diretor chegou e disse, Márcio, você está sendo brilhante. Eu digo, como um brilhante? Ele disse que você está saindo do lugar que os outros estão querendo ficar aí e a casa não vai querer. Né? Aí, quer dizer, você perguntar, o momento atual da Globo eu não sei, que eu nunca mais passei lá. Até porque eu acho que se eu for, eu atrapalho. Entendeu? Um dia eu vou lá porque tem coisa, acho que tem coisa minha lá no armário ainda. Entendeu? Mas eu sou muito grato à Globo. Muito. Porque eu não tenho o que dizer. Um cara que não tem o que dizer sou eu. Entendeu? O que aconteceu depois, eu não sei. A parte política eu não sei. Porque eu nunca me ouvi. A minha política era fazer esse atendimento ao povo. E isso é uma coisa que me dá muito orgulho. Porque além do esporte tudinho, eu fui ser repórter que ninguém quer ser. Do povo. Eu era diretor de jornalismo da afiliada da Globo, em Alagoas. Eu era o diretor. Numa empresa que eu estava há 30 anos. Quer dizer, eu tinha estabilidade absoluta. Mas eu achei que o desafio de participar da mudança da linguagem da Globo, cara, mandar buscar em Maceió, eu não podia dizer não, né? Então, foi o Amaury. Amaury Soares foi quem chegou e me convenceu a vir para cá. Então, eu achei o desafio maravilhoso. E esse desafio me possibilitou não só, porque é um lugar que ninguém quer, né? Quando o repórter quer voltar a fazer buraco, lixo na rua, córrego cheio, problema de hospital, de pronto atendimento lá na casa do cacete, não é verdade? E eu fui. Nos primeiros dias, confesso, eu chorava desesperadamente, porque você não é insensível, você começa a absorver também o problema do pessoal, né? Depois você vai se habituando a controlar esse momento, né? E então você vira não só um repórter, que eu acho aí que vira também uma missão cristã, missão de ajuda, de socorro, porque às vezes os problemas são simples e não são detectados pela autoridade, ou elas são insensíveis para ele, e você participa disso, você faz a integração povo-autoridade e resolve o problema do povo, isso é realmente gratificante e recompensador, né? Satisfatório. E quando você veio essa mudança de deixar a direção para vir ser repórter, você teve medo de dar errado? Não, porque eu queria fazer o seguinte, o bom senso diria que eu não viesse, concorda? O bom senso mudou a minha vida toda, né? Mudou tudo. Tinha casa, tinha tudo, mudou tudo, né? Mas eu achava que estava no momento de um grande desafio, certo? E a maneira que o Amaury sempre me tratou, quando ele era editor do Jornal da Globo, né? Porque o Amaury foi isso, foi diretor do Jornal da Globo, foi diretor do Jornal Nacional e foi diretor de São Paulo, né? Quando ele foi do Jornal da Globo, o nego às vezes torce o nariz para quem é do esporte. Quando quem é do esporte é capaz de fazer tudo. Difícil é o cara que faz tudo fazer esporte, né? Então, ele me deu muito negócio ao vivo, fazer meia-noite, 1h de Alagoas, noites quentes, entendeu? Que era coisa diferente. Veja só a ideia dentro do cara. Uma forma de você quebrar aquela seriedade do jornal econômico, né? Então, isso. Depois que ele foi diretor do Jornal Nacional, ele quase que me obrigou a fazer matéria para o Jornal Nacional. Aí, até no começo, eu não acreditei. Eu digo, vocês estão, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão doidos? A gente quer. Aí eu tanto não acreditei que eu passei e não fiz. Aí com 30 dias teve uma reunião lá e eles cadê a matéria? Aí eu saí de lá já pautado para fazer uma das grandes matérias da minha vida, que foi a Guerra do Forró. A grande briga que tem entre Campina Grande e Caruaru, né? Campina Grande e Caruaru, cada um chama para si o fato de ser o melhor forró do mundo, né? E eu fui mostrar os dois lugares, né? Então, aí
Aí ele falou, pô, sou eu que. Eu digo, é você que vai comandar o projeto? Ele disse, sou, então eu vou. Então, foi um desafio, foi também uma forma de gratidão a Mauri, que eu sou grato por tudo que ele me orientou e por todas as oportunidades que ele me deu, sabe? Então, é bom essa história de mostrar a gratidão. Então, O Canuto, e hoje? Hoje você está fazendo comerciais, hoje o que você quer fazer ainda? Tem algo que você queira fazer? Porque, olha que interessante, esse lance de fazer comercial, publicidade era uma coisa que durante todo esse tempo trabalhando na Globo era impossível de se fazer. Né? Você não conhece nenhum repórter que tenha feito comerciais. Pois Apresentador sim, mas repórter não. Exato. Né? Olha a figura que você se tornou popular a ponto de atrair o interesse de empresas que querem atrelar a tua imagem à marca delas. O McDonald's, o dono do McDonald's falou que não tinha como ser. Eles lançaram lá o Big Taste, que é grande, mais grande. Eu falei assim, não tinha como ser outra pessoa. Você tá curtindo muito essa nova fase? Muito. Inclusive, essa última campanha que eu fiz do Ragazzo, né, que eles ampliaram um pouco até a campanha, e agora o da IP, né, eles também pagaram um adicional para também ampliar o período de exibição. Né? Olha, foi outra bênção. Porque é o seguinte, não só por ter sido esse fato meio histórico de ser o primeiro repórter, eu acho que é o primeiro repórter mesmo que faz esse tipo de campanha, né? Primeiro repórter a virar meme, primeiro repórter a quebrar a costela do Galvão, primeiro em tudo. Você só percebe isso depois. Quando você está no dia a dia, um leão matando terminando de matar o leão, tem que se preparar para o próximo, você não percebe. Você percebe quando tem esse momento que ele possibilita a reflexão. Né? Por exemplo, esse negócio, o que é que você quer fazer? Eu quero fazer comercial. Mas não é só pelo dinheiro. O comercial é uma experiência extraordinária. E a convivência com essa garotada da criação e essa convivência com esses diretores premiados, né? Eu aprendi demais. Quer dizer, depois de 70 e tantos anos, esse todinho, eu estou aprendendo de novo, estou me reinventando e devo tudo isso à confiança que esse pessoal teve no meu nome. Né? Eu fui o garoto propaganda da Globo. O Globoplay, fui eu o garoto propaganda da Globo, né? Eu fui do BBB 20, fui eu o garoto propaganda da Globo. Quer dizer, são coisas que não tem dinheiro. É o que eu falo a você, isso é reconhecimento. Sim. E reconhecimento não é mensurável, né? Você não tem como ter a dimensão da história, né? Já foram quantas marcas, você sabe? Olha, eu acho que eu tenho uns 15 marcas. Eu tenho 20 comerciais. Olha aí. Né? E já fiz o seguinte, olha só, eu fiz para os concorrentes, eu já fiz para Brahma, eu já fiz para Itaipava, e já fiz para Antártica. Todo mundo, né? Entendeu? Tem umas coisas assim bem interessantes, né? Tem experiência. Você ganha lanche do Mac? Do lanche do Mac? Você ganha? Não, nem eu quero. Sabe por quê? Eu acho que tudo tem que ser tratado de forma profissional. Aliás, a primeira foi engraçada essa história, vocês falaram, ganhou do Mac, porque é o seguinte, quando você grava, é Mac que não acaba mais. Né? E a gente que é repórter, que vai, eu digo sempre, eu aprendi, se você é um repórter de rua, tem 3 coisas que você tem que seguir. Né? Primeiro, se vê água, beba. Banheiro entre. Se ter banheiro, vá. Se tiver coxinha, coma. Você nunca sabe quando vai ter outra oportunidade. O lado bom de você fazer aquelas coletivas de imprensa é sempre o coffee break depois. Mas eu não frequentava muito coletiva de imprensa, eu ia pro povão, né? Ele ia pro povo. Né? Mas às vezes não tinha banheiro, às vezes não tinha nada. Entrava na casa do povo também. Isso. Me quebra o galho, deixa eu dar uma... Quem nunca? Isso. Então, o McDonald's, quando eu fui a primeira vez, aí que essa vida sofrida de repórter, eu fui fazer a primeira vez, é outro clima, é outro ambiente. Entendeu? Um ambiente, inclusive, que você é tratado como celebridade, seria demais, sei lá. Mas eu cheguei lá, tem uma mesa de lanche, além do McDonald's, que eu acho que eu passasse o semestre, eu não devorava. Entendeu? Eu já estava lá. Tem ônibus com banheiro, tudo isso, né, nego? Sofá, cama, se você quiser descansar. O tratamento é como celebridade mesmo. O tratamento é esse. Eu até fiquei tão encantado que meu filho me chamou a atenção. Pai, não faz isso. Eu vou pensar que você está muito empolgado nessa história, entendeu? Mas aí eu fiz tudo isso, fui me adaptando, né? Fui entendendo como é que funciona. É uma mecânica diferente. E é ótimo você conviver com essa garotada. Por exemplo, o pessoal todo que foi querendo do MEC, era tudo de 30 e poucos anos para baixo, né?
Eu fiz o Serasa, tudo é garoto. Eu fiz. Tudo isso aí é uma turma jovem, inteligentíssimo, criativo. Então, e você conviver com esses diretores, enquadramento, mudança, ritmo, observação, porque você grava um comercial, você tem uma responsabilidade. Ele tem que ficar perfeito. Para isso o cara investe. E fica o quê? Um dia inteiro gravando um comercial? Depende, tem algumas coisas sim. Tem algumas coisas que você começa a gravar 11 horas e vai até 9 horas da manhã. Né? É um ritmo pesado. Né? Mas é muito gratificante. Você termina morto, mas termina. Quando dá certo, você sai feliz. Né? E você por quê? Tem que dar certo. Você tem um diretor experimentado, normalmente é premiado, você tem um assistente dele, você tem um iluminador, né? Você tem uma equipe técnica todinha atenta ao seu trabalho, ao seu desempenho, à sua interpretação. Ali tem uma ilha em que está o cara que criou, a agência de publicidade. Ali tem outra ilha que está o pessoal da produção. E ali tem outra ilha que é o patrocinador, o dono do comercial. Então você passa pelo crivo de todo esse pessoal, né? Qualquer coisa repete. Então é muito interessante. A forma também como você está gravando aqui, os caras já estão preparando o outro set, quer dizer, o outro ambiente para gravar. Tudo isso é uma dinâmica que você, repórter, não está habituado. Bem conhece direito, né? Aí de repente, por exemplo, hoje eu vou para assistir o cinema, eu valorizo o trabalho do diretor, da produção, porque eu sei o quanto demora, quanto é, com o custo, tudo criativo e de execução de algumas cenas, né? Porra, você faz um comercial, já é uma puta produção, imagina um filme, isso, né? Eu fiz um comercial, por exemplo, o do Guarana Antártica para a Copa do Mundo, eu fiz em 3 localidades. Quer dizer, o pessoal deve ter gasto ali, de produção, perto dos 3 pau, dos 3 milhões. Canuto, você falou aqui que você tem uma filha que é especial, que vai depender de você sempre. Mariana, minha filha querida, amada e idolatrada. Queria muito que você contasse essa história pra gente. Como é que é isso, né? Como é que é a tua rotina familiar e se você puder compartilhar um pouco de como é você ser pai e qual é, né? O que a sua filha tem. Eu sou o seguinte, eu não posso dizer que fui um pai maravilhoso por presença. Tá. Porque eu trabalhava demais. Trabalhou muito, né? Mas também para dar a eles a oportunidade e dar condições, eu tenho que trabalhar muito. Em Alagoas não tem grandes salários, então eu tinha que trabalhar 1, 2, 3, e eu recebia, era o melhor salário de Alagoas, mas eu me dividia em várias funções, várias atividades. A Mariana, ela é uma coisa muito interessante, é uma bênção. Né? E eu fui avisado por Deus. Aí você diz, pô, esse cara é piegas, mas eu tenho que ser grato. Né? Uma vez, quando eu ia para a televisão, eu fazia o seguinte, eu dividia um terço. Eu levava 3 dezenas para chegar à televisão e 2 dezenas na volta, certo? E toda vez que eu passei por uma igreja que estava sendo construída, estava em fase de final, eu tinha uma sensação estranha, inexplicável. Né? Bom, aí vai nascer Mariana. Tudo bem, nasce Mariana, sucesso, todo mundo comemorando o parto e tal. Eu digo, eu vou lá, vou olhar no berço. Vou lá no berçário. Quando eu chego perto do berçário, está o pediatra, que era muito meu amigo, Milton Menino, um anjo, né? Com ela. Quando ele me viu, ele me deu as costas. Eu disse, deu alguma coisa errada. Né? Como é que ele, em vez da gente estar comemorando, dá as costas? Aí foi quando eu fui apresentado a Mariana que o seu debilidade, que o senhor tem sintomas característicos, a língua mais fina, mais pronunciada, tudo isso, né? É uma surpresa, mas parece que Deus está me preparando para isso, né? Porque eu saí dali procurando já ajuda. E Maceió, naquela época, 38 anos atrás, né? A 38 já é atrás, né? Então, o que acontece? Como é que é? Apoio nenhum. Qual é a minha referência? Aí eu me lembrei de um pediatra que tinha uma filha assim, né? Então eu fui lá me aconselhar com ele. Depois eu tive ajuda, porque o Vital Batalha e Dona Mariana, a Dona Mariana é diretora do Porto Seguro, o Vital Batalha é um dos repórteres mais premiados da história do Brasil, né? A Mariana era diretora do Porto Seguro, que é um colégio alemão. Então estava uma das maiores especialistas em síndrome de Down, estava vindo para São Paulo. E ela me arranjou uma brecha para poder me atender, fazer uma avaliação da Mariana. E a Mariana, eu acho que tudo isso que aconteceu, ainda mais fortalecendo a minha vida pessoal e profissional, eu acho que tem um dedo mágico da Mariana, sabe? Então, a Mariana é uma figura maravilhosa. Eu tenho um encanto por ela absoluto, entendeu? E ela comigo. Aí que acontece, também, vem como a vida é. Aí quando eu fui para São Paulo, eu terminei me separando, né? Ao me separar, a Mariana terminou preenchendo a vida da minha ex-mulher e a minha mulher ficou inteiramente dedicada a Mariana.
Entendeu? Então, vem como as coisas acontecem e se encaixam, né? E aqui eu reencontro, aqui não. Aqui possibilitou que eu encontrasse a grande amor da minha vida, a minha grande paixão, né? Que era a Líbia. Que aí eu era louco quando eu era garoto, quando eu era adolescente, nasci na faculdade, né? Depois a família afastou ela de mim, que achava que comigo ela não teria futuro. Olha aí. Né? Parece que o jogo virou, hein? Aí depois exatamente, era separado, sem nem me avisar. Estava saindo, na esperança de me reencontrar. Veja só como as coisas se ajustam, né? Aí eu vim para São Paulo, facilita a história. Meu casamento já não estava. Não era de discussão nem nada, mas não era, estava mais com o mesmo brilho, né? Não estava com brilho, na verdade. Então tudo acontece e conserta a minha vida, pessoal, profissional e tudo mais. E aí a Mariana é o Pedro? Mariana e o Pedro, são os dois, né? O Pedro veio para São Paulo depois, é um cara hoje já um nome bom no mercado publicitário, né? E a Mariana é que fica lá. Já é vô? Você já é vô? Não. Ele casou agora, eu acho que... Agora vai. Já vem, hein? Já tô aí. Mas já tô treinando. Porque os filhos dos meus enteados me chamam de vovô doido. Né? Vovô doido? Vovô doido, porque eu chego lá, eu esculhambação. Canuto, pelo amor de Deus, só que você tiver um netinho, toma cuidado com os abraços, Canuto, bebezinho, Canuto, pelo amor de Deus. Não vai abraçar com essa força toda. Segue a estrutura óssea, né? Muito legal, gente. Você falou da sua esposa, que ela descobriu há pouco tempo câncer. Como que o tratamento finalizou? Não, fez cirurgia, fez tudinho. O problema do câncer não é problema, né? Você tem que fazer um bom acompanhamento para você é que na verdade é um desafio, né? O baque da notícia, né? Isso. Porque você já começa a sofrer aquilo que a gente tá falando de ansiedade por antecedência, você já fica imaginando como é que vai ser o tratamento, porque vê a pessoa que você gosta de sofrendo, vai causar sofrimento, como é que vai ser, né? A sorte que eu tenho é que a Líbia encarou com muito otimismo, sabe? Ela não se abateu, ela não ficou deprimida, não ficou nada. Então, ela ajudou muito nessa reação, né? Tomou logo a providência, que ela mandou a mão, que saiu o primeiro tufo de cabelo, ela já mandou raspar. É um momento difícil, mas ela mais difícil pra mulher, né? Mexe com a autoestima dela, a modéstia à parte, ela é uma mulher bonita, viu? Foi Miss Alagoas, não é minha época por causa disso. Ela era uma figura extremamente cobiçada, porque ela era Miss Alagoas, né, naquela época, em 1970. Você não é nada bobo, hein? Mirou logo na Miss. Não foi, mas foi também. Foi coincidência, olha como é que eu falo das coincidências, né? Eu estava fazendo prova da faculdade, do vestibular. Ela foi e sentou ao meu lado. Ela é a menina mais cobiçada. Não me explique como. É um cabo feio da gota serena. E ela é uma mulher linda. Entendeu? Aí, quando terminou o vestibular, nasceu uma paixão incontrolável. Foi uma coisa de louco. A gente fazia. Também a gente revolucionou aquela juventude alagoana. Minha mulher, ela fazia pega de carro, de Fusca. Ela dava cavalo de pau. Quer dizer, tudo naquela época era interessante. Hoje não teria absolutamente nenhum, né? Parou depois, né? Mas ela era toda pra frente, avançada. Era. Mas ela tá bem hoje? Tá bem, não. Tá bem, a gente faz acompanhamento, vamos até agora em breve fazer já outra revisão, porque você faz a revisão periodicamente, né, para não ser surpreendida. E uma coisa também, veja, quando eu falo essa história das coincidências e dos acidentes, né, ela foi fazer, pediu pela primeira vez não, mandou as primeiras vezes para ir ao médico. Ela estava com uma dor no quadril, entendeu? Uma dor no quadril. Aí foi fazer o exame. Aí o doutor Lucas Leite Ribeiro olhou e disse, olha, você de quadril não tem problema nenhum. Agora, eu faria imediatamente esses exames. Quando eu olhei, era exame de mulher, na região do, né? Aí o que acontece? Eu disse, que coisa estranha. Vou lá, né? Aí, quando ela fez o exame, a última vez, o último exame, o cara chamou, você podia voltar para fazer, que eu queria fazer um exame mais detalhado dessa região pélvica, né? Mas que história é essa? Né? Aí ela fez o exame e eu fui para o doutor. Aí o doutor Lucas, ele foi fazer o exame de quadril, ele descobriu que ela estava com câncer. Aí ele disse, você sairia daqui, você procuraria um especialista. Você está com isso, Aí eu disse, não vou atrás disso, eu vou sair daqui já com ele marcado. Feito do network dele, né? Aí ele fez contato com o diretor do AC Camargo, que indicou o doutor Glauco, que é um cara espetacular, jovem, competentíssimo, e ele foi que fez a extração do tumor. E fizemos aquele radioterapia, quimioterapia, aquele trabalho. Isso é um processo tão dolorido, né? Mas graças a Deus, mas o psicológico ajuda muito, né? Se a mulher fez deprimida, não, ela topou a parada, eu vou enfrentar. Canuto, você falou também da questão da sua crise de ansiedade na época da pandemia. Depois que a vida voltou ao normal, você voltou a ter crises, porque aí logo veio...
Nada. Porque aí também logo veio essa questão de saúde da sua esposa. Isso mexeu com o teu psicológico de novo? Te abalou de uma forma... Porque isso já aconteceu mais ou menos lá, perto da crise, entendeu? Ah, eu tá. acho que ele até facilitou o detonar da crise. E já foi entendeu? logo... Depois que eu passei por esse período, entendeu? Não, tô impossível. Eu resumiria a minha situação em 2 palavras. Impossível. Maravilhoso. Você faz terapia ou não faz mais? Nada, não. Nada mais? Porque na segunda sessão virou que não precisava mais. Entendeu? Porque eu precisava só. Pô, não tem questão. Só ir pro Você vê todo dia e não dá o devido valor. Aí o cara vem e explica que você tem esse atributo, não é isso? Foi a história. O meu problema é que uma coisa que é fundamental para jogador, técnico, artista, locutor, repórter, é confiança. Não é verdade? Então, quando eu readquiri, eu digo, pô, tô de novo confiante, vai dar certo. A história, por exemplo, esse novo teste da Record, né? Eu já saí pronto. E de lá pra cá, tô Impossível. Impossível. Ah, não, são 2 palavras. Impossível. Maravilhoso. Como surgiu o apelido Caps Lock Humano? Quem foi a primeira pessoa que falou? Rapaz, não sei, foi com esse negócio de rede social, ninguém inventou tudo, né? E eu, Foi o povo da internet. Foi o povo, começou a dizer o Caps Lock Humano, tem um pessoal. Tem um pessoal, tem essas coisas assim, pô, eu tinha até me lembrar o nome deles, que é para ser grato por eles, né? Aí Caps Lock Humano, aí eu não sabia nem o que era, para ser sincero. Aí cheguei meu filho, Caps Lock Humano, que essa coisa é caixa alta, parece que isso é grande. Aí tem a ver comigo. Falo alto, falo tudo, sou grande. Não, ele fala alto, falo alto. Despercebido ele não passa. Não, jamais. Jamais. Ué, ele subindo aqui pro estúdio, antes dele chegar no andar, a gente já tava ouvindo a voz dele. E você sempre foi muito do povo. Como que é? Você sai agora, tudo bem, você não tá mais trabalhando, mas você sai na rua, o povo te reconhece, vai te cumprimentar? Foi outra surpresa minha, né? Porque eu tô nesse tempo fora. Aí o pessoal, inclusive, foi interessante. A gente faz as coisas e não tem noção do que pode apresentar, né? Eu fui no programa do Danilo Gentili e ele tem uma arquibancada, né? E o pessoal queria tirar foto comigo. Então, ao invés de eu ficar embaixo, né? E ter uma pessoa do lado, eu subi na arquibancada para tirar foto com o pessoal depois do programa, né? Maravilhoso. Então, onde eu passei, eu não diria que todos, mas uma boa parte lembrava a história que eu fiz no lugar que ele mora. Olha, você lembra aquela praça que você lá brigou para funcionar? Olha, tá toda detonada de novo. Outro, olha, aqui que você brigou, pô, continua daquele jeito, tá maravilhoso. Eu não sei. Pô, eu passei 5 anos brigando pelo viaduto que ligava o Jaraguá a Pirituba. Porque isso tinha uma parada de 3 em 3 minutos entre uma coisa e a outra, porque passava o trem. E isso atropelou muita gente, provocou muita gente. E parava os 2 bairros. Transformava Jaraguá praticamente em uma coisa ilhada, né? E 5 anos brigando pelo viaduto. Quando saiu o viaduto, pô, Jaraguá primeiro passou a ser direto. Ninguém para mais por causa do trem, né? E como teve esse aspecto, o que aconteceu? Colégios importantes e grandes foram para Jaraguá. O banco que tinha a posta de atendimento passou a ter agência. A casa que valia 60 passou a valer 130. Sabe entender? Porque passou a ter movimento. Então essas coisas me orgulham muito. E o pessoal lembra. Entendeu? Ah, você teve isso, você ajudou minha avó, não sei aonde. Então foi assim, né? O reconhecimento que você Reconhecimento falou, é muito interessante. Isso é muito bom. E agora o futebol também voltou a ter essa questão da paixão popular, né? Onde você vai? Então eu vou, graças a Deus, né? Graças a Deus. Um detalhe é o seguinte, faça o bem que você vai receber o bem de volta. Né? Trate bem, que você será bem tratado. Né? Porque é um risco. Se olhar e você sair para a torcida, não é fácil, não. É um risco. Né? Eu já fiz até ao vivo dentro da Independente. Eu agradeço muito a forma como o pessoal tem me recebido. Sabe? Muito bem. Todas as torcidas, não pode dizer a melhor, a pior, não. Todas as torcidas. Graças a Deus. São Paulo é melhor. São Paulo foi a última vez do Jornal da Record, que a Jornal da Record todo serinho, né? Aí botaram para fazer um link na hora do Jornal da Record. Eu digo, vocês têm certeza? É por conta disso, então, hein? Aí eu falei, né? Pô, então bora. Quando eu fui ver aquela torcida toda, aquela esculhambação, até uma história, o cara meteu a cara na câmera, eu peguei no cabelo dele, tirei, mas saí baixando dele assim no ar, os caras não acreditavam, né? Interessante. Bem delicado. Peguei assim. Não, porque ele bota a cara e tira, tudo bem, ele ficou na cara. Então, pô, aí eu peguei assim delicadamente. Mas ele entende, porque
que eu não faço com maldade, eu não faço com agressividade. Eu faço em defesa do meu trabalho, Tá né? certo, Daí isso carinho. para manter aquele. Porque tem uma hora que você tem que tomar certa posição e atitude, porque senão degenera a história, né? Ah, é. Não é mesmo? Ah, eu não queria terminar esse papo. Ah, vai fazer o quê, né? Homem de história tem que separar 30 podcasts pra Meu ele. Deus do céu. Não contamos nem o começo. Dá pra tagarelar esse negócio? Pois é, então. gente. Uma das figuras mais emblemáticas do jornalismo brasileiro, da comunicação, no Tagarelando. Que orgulho, que honra, que alegria. Eu é Isso que aqui foi agradeço. ela, né, o que ele fez. Hip, minha latinha. Olha, imagina. Eu tenho uma foto com ele na redação. Vamos colocar. Ele não sabe. É. Que foi a vez. Eu tava. O Marcelo Brasil, que conhecia ele. É. Tava lá, eu falei assim, Marcelo, eu quero tirar uma foto com o Canuto. Ele, vai lá falar. Eu falei, não, né, não vou. Aí ele foi tentar te chamar. Pra quê? Esse homem me esmagou. É 1,90 m com 1,5 m? É. Eu Não, sumi. não, você tem o quê? Uns 70, eu tenho? 1,5 m. 1,70? Sim. Quem dera. 1,5 m. É mesmo, é? Não, 1,62. 62? Mas parece maior. Eu acho que é Olha aí, a sua dimensão moral, entendeu? Estando corporal. Nossa! Você vai virar um recorte pro teu Instagram. Claro que vai. Beijo, haters. Gente, foi muito prazer muito grande. viu? Nossa, que alegria, Muito obrigada, que Canuto, alegria. assim, Vocês são ótimos. Foi E era maravilhoso. pra tagarelar, parece que eu botei pra quebrar. Mas não foi é pra isso, ver que não é acaba isso, mais. Só o homem da que alegria. cobra. A gente falaria muito mais Muito ainda. mais, muito mais. Canuto, eu não tenho como agradecer, de verdade. Honrados. Honrado demais, Obrigado. feliz, alegre, contente, uma Já dá realização. o presentinho Verdade, vamos entregar aqui o dele, presentinho, ó. Vasco, o Paulo Nilman. Paulo Newman Você leva Graphics, pra pra casa, você levar pra tá sua casa, uma tagarelando. canequinha e lembrar da É o gente. Pá Amaral, esse Esse é o Não, Instagram isso dela. é eu. Ó, o Instagram Esse é o- dele. Tem o meu e o do programa também, ó. Excelente. Excelente. Você bebeu um chá, bebe uma cerveja? Hein? Bebe cerveja? Eu tenho a cara de cachaceira, perto de bebo não. Né? Então bebe um chá, um café. Um drink, um vinho de vez em quando pra comemorar Ai, ou namorar. Ó, quem tá on, hein? Segura! Márcio Canuto, valeu! Obrigado, gente. A gente se despede nessa aqui, ó, nessa câmera aberta, isso. Beijo. Beijo Tchau, pra gente. vocês, até sexta-feira.